todo cheio de raiva. Jae-hyuk brada: "Mas que porra você está fazendo?" E o Jisuk responde: "O que eu estou fazendo?" Ele lança outro chutão na cara do cara, e a garota espantada murmura: "Hã?" E ele afirma: "Isso é o que eu estou fazendo." E ela arregala os olhos ponderando. Jisuk tinha um rumor de que o temperamento dele tinha ficado melhor, mas ele não mudou nada. E boquiaberta, reflete: como ele tem coragem de fazer isso aqui, na empresa do presidente? Ele é louco. E o Jae-hyuk se levanta rosnando: "Seu..." Ele lança um soco. Jisuk desvia facilmente e suspira, pegando-o por trás e aplicando uma joelhada. Ele geme de dor, caindo, e todo ferrado, baba no chão, enquanto Jisuk o encara, provocando. Até os seus movimentos são desajeitados. Você confia tanto no seu poder de desperto que não treina mais nada? E o Jae-hyuk prepara um ataque. A aura surge em volta do corpo dele, e o Jisuk esboça um sorriso zombando. "Então você quer vir para cima, hein?" Ele estende a mão e o presidente chega, questionando: "O que vocês dois estão fazendo?" O Jae-hyuk olha para ele e lamenta: "Pai." O Jisuk o encara e a garota cogita: "Putz, o presidente chegou." E o Jae-hyuk aponta, acusando: "Pai, ele que começou. Esse idiota chegou me atacando, então eu tive que me defender." O pai dele olha para ele, que fica cabisbaixo, e se virando para Jisuk, censura: "Você não acha que isso é rude demais? E você ainda está causando essa confusão toda na minha empresa." E o Jisuk rebate: "Rude? As ações dele foram rudes, não as minhas." E o presidente argumenta: "Eu te entendo, mas esse assunto já foi resolvido com a presidente." E o Jisuk retruca: "Então eu vou resolver isso com um pedido de desculpa também." E o presidente, espantado, indaga: "O quê?" O Jisuk abaixa a cabeça pedindo: "Desculpa." Todos ficam chocados, e o presidente questiona: "O que é isso? Você está tirando uma com a minha cara?" E o Jisuk replica: "Que foi? Aquele vagabundo também foi perdoado depois de pedir desculpas. Por que isso não vale para mim também?" Uma desculpinha e ele se safou por não ter levado a decisão da presidente Shin a sério. E acrescenta: "Então por que eu não posso fazer o mesmo? Foi só uma luta de colegas." O presidente se enraivece e a garota observa, concluindo: "Uau, esse cara, ele é louco mesmo. Na verdade, ele está pior do que antes." E o Jisuk se vira para sair avisando: "Vou indo então." O presidente fica completamente enraivecido, sem retrucar nada. Os dois arregalam os olhos, olhando para ele, e o Jisuk continua em frente. In-hyuk liga para ele, e ele atende perguntando: "Que foi?" E o In-hyuk grita: "Que? Você falou o quê?" E o Jisuk repete: "Sim, por que você me ligou?" E o In-hyuk, completamente enraivecido, ordena: "Vem para o escritório da presidência agora." A cena mostra a irmã dele, completamente enraivecida. Ele a encara. E o In-hyuk, ainda mais enraivecido, recrimina: "Jisuk, agora você decidiu ir até a empresa do presidente Lee para bater no filho dele?" E a presidente pergunta: "Por que você fez isso?" E o Jisuk toca o rosto, justificando: "Bom, ele me irritou." Ela fica pensativa, e o In-hyuk se enraivece, repreendendo: "Esse é um motivo patético." E o Jisuk contesta: "Como assim patético? Aquele vagabundo zombou da Ji-young." E o In-hyuk indaga: "O quê?" E o Jisuk explica: "E se os outros grupos soubessem disso? Eles deixariam de levar a Ji-young e a Shin a sério." A presidente e o In-hyuk ficam confusos, olhando para ele. E o In-hyuk questiona: "Então quer dizer que foi pela presidente e pela Shinhwa?" E o Jisuk responde: "Hã?" E olha para o lado, admitindo: Bom, mais ou menos." Os dois o observam enquanto ele vira o rosto, imaginando: "Droga, eles acreditaram." E a presidente, corada, dá uma tossidinha, avisando: Não deixe isso acontecer de novo." E ele sorri, todo bobo, concordando: "Sim, claro." E se vira, mas antes de sair lembra: "Ah, mana, eu tenho uma dúvida." Ela fica confusa, e ele pergunta: "Os padrões para participar do colégio, quais são?" A cena então se volta para a residência do Prota. É mostrado ele deitado no sofá, e Kaiden o observa julgando: "Ele é muito bonzinho.
se sentindo mal por achar que está roubando a oportunidade de alguém. A campainha toca e ele se levanta, estranhando. Hã? Quem é a essa hora? Ele abre a porta, saudando. Jisuke. Por que você está aqui tão tarde? E o Jisuke, virando o rosto, responde. Só dando uma passada. E o prota estende a mão, convidando. Só isso? Pode entrar. E o Jisuke recusa. Já que eu estou aqui, vou te contar um negócio. E o prota concorda. Sim. O que é? E o Jisuke informa. Não se sinta mal por participar do colégio. E o prota pergunta. Hã? E o Jisuke detalha. As coisas podem mudar depois, mas agora o número máximo de pessoas que cada grupo pode mandar para o colégio é 3. A Shinra cumpriu esse padrão. Além disso, tem um regulamento que requer que alguns despertos como você entrem. E conclui. Você não roubou a oportunidade de ninguém, então não precisa se sentir mal. O Kaiden esboça um sorriso ao ouvir isso. E o prota, todo alegre, agradece. Valeu. E o Jisuke sorri, brincando. Idiota, por que está sorrindo? O prota ri, e o Jisuke se vira despedindo-se. Vou embora. E o prota estranha. Hã? Já? E acrescenta. Você veio tão tarde só para me falar isso? E o Jisuke se enraivece, retrucando. Tá louco? Eu falei que só estava passando por aqui. O prota sorri e balança a mão para ele, desejando. Tudo bem, Jisuke, tchau. O Jisuke parte e, chegando em um local, ele olha para o lado, cumprimentando. Wu-In, o que você está fazendo aqui tão tarde? E o Wu-In explica. Eu estava preocupado com o Ji-Woo. E o Jisuke minimiza. Ele não é uma criança, você se preocupa com tudo. Wu-In o encara, e o Jisuke fica corado, se enraivecendo e protestando. Eu não estava preocupado, eu só estava passando por aqui. E o Wu-In constata. O Jisuke sai enraivecido. Ele se espanta com algo, olhando para trás e revela. E eu dei uma surra naquele vagabundo que enviou os invasores para investigar o Ji-Woo. O Wu-In faz um sinal de joinha para ele, e o Jisuke esboça um sorriso. A cena se volta para Jae-hyuk, e a garota ao lado dele pergunta, Você está bem? E o Jae-hyuk garante, claro, não é como se ele tivesse me acertado com os poderes de desperto. E reclama, merda, se eu tivesse usado os meus poderes de desperto, eu teria dado uma surra no Jisuke. Não acredito que perdi para aquele maldito. E ele relembra do pai dele, vociferando. Agora você está em um nível que até o Jisuke pode ganhar de você? Por anos ele não passou de um cara problemático. Como é que eu vou te passar o comando da nossa família? E ela sugere, você não está subestimando o Jisuke? E ele se espanta, olhando para ela, fazendo um barulho de desgosto e retorquindo. A gente não está falando do Jisuke de antigamente. A última vez que a gente o viu usar os poderes dele foi há 5 anos. Desde então, ele só causou problemas e não apareceu nas reuniões. Você esperava que um vagabundo desse treinasse o poder de desperto? E se enraivecendo, afirma, comparado a ele, eu treinei e melhorei os meus poderes. E assevera, se eu lutar a sério com ele, nunca vou perder para aquele maldito. Ela semicerra os olhos ao ouvir isso e pondera. Bom, isso é verdade. Desde que o Jisuke era pequeno, ele superava as crianças e até os adultos com os poderes incríveis dele. E suspirando reflete. Mas ele não foi em nenhuma reunião nos últimos 5 anos, então ninguém sabe o quão bom ele é agora. Além disso, tem rumores de que ele ainda é problemático. E comenta, é? A gente vai ver aquele moleque logo. E o Jae-hyuk pergunta, quem? E ela sorri, revelando, aquele desperto que estava sendo protegido pela Shinra. E a cena mostra o prota andando pelos corredores, e Kaiden resmunga, irritante desde cedo, e a mulher indica, por aqui. E o prota olha para a porta pensando, os outros participantes da academia estão aqui. Ele cumprimenta a moça agradecendo, obrigado. E ela responde, sem problemas. Ela cora dando um tchauzinho para Kaiden e o prota declara, e lá vamos nós. Ele abre a porta, adentrando e cumprimentando. Bom dia. O cara o encara, a garota fica com os olhos arregalados, e o Jae-hyuk conclui. Então foi por causa dele que eu passei por tudo aquilo, hein? E o prota, todo bobo, acha, esse tem cara de convencido.
E ela se levanta, saudando. Oi. E o prota retribui. Sim, olá. E ela chega perto, comentando. Uau, que gato grande. É normal um gato ser tão grande? E o prota informa. A maioria é menor que isso. E ela sugere. Pode falar mais casualmente comigo, a gente tem a mesma idade. E o prota cora, apresentando-se. Oh, sério, eu sou o Ji-woo. E ela analisa. Ele parece muito ingênuo. Ele é pequeno e parece ser bem legal. Coitado do Jae-hyuk, não vai sair do pé dele. Ele vai aguentar? E ela sorri, apresentando-se. Eu sou a Boyoung-choi, também vou para a academia. E o prota diz, entendi. Não faço ideia de como vai ser. Espero que a gente possa se ajudar. E o Jae-hyuk questiona, quem vai ajudar quem? O prota olha para ele, e o Jae-hyuk menospreza. Você não tem afiliação nenhuma e ainda não colocou os seus poderes à prova. Acha que está no mesmo nível que a gente? Mesmo que você esteja participando da academia sob o nome da Shinhwa, você é tecnicamente irrelevante para a Shinhwa. O prota o observa. E ela também, enquanto o cara aponta, zombando. E você está de brincadeira? Para que você trouxe essa coisa? E Kaiden se irrita, prometendo, essa coisa? Eu vou virar esse dedo em 392 graus. E o prota justifica. Bom, me falaram que eu poderia trazer. E o Jae-hyuk contesta. Quem é que te falou que você poderia trazer um gato? E de repente, In-hyuk adentra. Ela se espanta e cumprimenta. Bom dia. E o Jae-hyuk se levanta rapidamente saudando. Bom dia, senhor. In-hyuk olha para o prota e todo bobo exclama. Ah, meu nitrato de caseína está aqui. Eu vim correndo só para te ver. Ele fica todo bobo, perguntando, como você está? Você já comeu? O Kaiden olha para ele com uma cara de desgosto. E o In-hyuk pede, ah, essa pancinha você vai deixar eu tocar nela? O pessoal fica incrédulo, e ele se espanta, se recompondo e constatando, Jae-hyuk, Boyoung, vocês estão aqui também? E ela confirma, é isso. E ele pede, sentem-se por favor. E explica, nós reunimos todos vocês aqui porque eu achei que seria legal que vocês se conhecessem antes do colégio de despertados, que vai começar em breve, mas não precisam se sentir pressionados. Nós não esperamos mais nada, vamos deixar isso por conta de vocês. Ele fica quieto, enquanto Jae-hyuk sugere, Senhor Go, não seria melhor se a gente se preparasse antes do colégio? Tenho certeza de que a competição vai ser pesada lá. E o In-hyuk nega. Não mesmo. O propósito mais importante do colégio é a interação e a comunicação. A política da Shinhwa é que todos vocês deem o seu melhor para atingir esses propósitos. E a Boyoung contrapõe, mas os outros grupos provavelmente estão se preparando para mostrar suas habilidades. E o In-hyuk esboça um sorriso argumentando. Você pode estar certa, mas eu acredito que as famílias de vocês já estejam se preparando. E ela concorda. É verdade. E o prota conclui. Eu não faço ideia do que eles estão falando, mas eu tenho que preparar alguma coisa para o colégio. Kaiden boceja e a porta se abre. E o In-hyuk questiona. Ah, Jisuk, por que você está tão atrasado? E o Jisuk minimiza. Foram só uns minutinhos. E o In-hyuk se irrita, ordenando. Sente-se rápido. E o prota pergunta. Você está aqui? E o Jisuk confirma. Aham. Ele se espanta ao olhar para Kaiden e fica bem pianinho murmurando. E a Boyoung fica completamente boquiaberta ponderando. Jisuk? E pergunta. Vocês se conhecem? E o prota explica. Sim, a gente é amigo de escola. E ela questiona internamente. Amigo? Ele é amigo daquele arrogante? E o Jisuk responde. Amigo? Ah, tá. E ela conclui mentalmente, ele está falando daquele jeito sem ficar bravo? Parece que realmente tem algo entre eles. E o Jisuk encara, desafiando. Está me encarando por quê? E ela se desculpa. Desculpa. E o In-hyuk se irrita, repreendendo. Ei, Jisuk, para com isso. O Jisuk faz um barulho de desgosto virando o rosto enquanto ela pensa. É assim que ele reage quando alguém olha para ele? E o In-hyuk pergunta. Alguém tem alguma pergunta? E o prota levanta a mão informando. Senhor In-hyuk, eu tenho. E eles pensam.
In-hyuk. E a garota fica completamente chocada, pensando, ele está maluco? Como ele se atreve a chamar o Sr. Gu pelo primeiro nome? Ele é um dos 20 melhores despertos do país e ele está ajudando a presidente da Shinhwa por todos esses anos. Como ele ousa? E o prota pergunta, eu posso levar o meu gato para o colégio? E o In-hyuk esboça um sorriso concedendo, acho que sim. E o prota festeja, confirmando, sério? E o In-hyuk reafirma, sim, alguns participantes estão levando as armas deles, e alguns vão levar animais para os poderes de desperto deles. E o prota comemora. E aí, coisa boa. O Kaiden o observa, suspirando. E a garota pensa, hã? O Sr. Gu não está nem aí, como se estivesse acostumado. E a porta se abre. A diretora adentra. E o In-hyuk constata. Presidente? Os dois se levantam rapidamente, cumprimentando. Bom dia! E o In-hyuk abaixa a cabeça, informando. Você chegou? E ela explica. Soube que vocês todos estavam aqui, então eu vim dar uma olhada. E o prota levanta as mãos alegremente, saudando. Oi, Ji-young! Os dois ficam completamente assustados com a cena e pensam. Seu maldito! Como você ousa chamar a presidente pelo primeiro nome dela? E ele se corrige. Ah, desculpa. Eu devia ter te chamado de presidente. Foi sem querer. E os outros dois se irritam, pensando. Claro que devia. Como um cara como você chamaria a presidente? E ela tranquiliza. Tudo bem, pode me chamar como quiser. Os dois ficam assustados com a cena, enquanto o prota argumenta. Mas isso é meio estranho. E o Jisuke acrescenta. Eu também chamo ela de Ji-young. Qual o problema? E o prota concorda. Ah, tudo bem, então. E ela acena em concordância, enquanto os dois ficam pianinho questionando-se. Ah, o que está acontecendo aqui? E continua ponderando. Não só o Sr. Go, mas a presidente também. O que esse moleque do Gil tem? E ela olha para o lado, refletindo. Se esse for o caso, não vai ser fácil para o Jae-hyuk mexer com ele. E o Jae-hyuk cogita. Eu não entendi. Porque todo mundo é tão legal com ele, ele é só um despertado que não tem onde cair morto. E pondera. Deve ser porque ele é um patético sem nenhuma afiliação. Mas aquele moleque não sabe o lugar dele. Como ele ousa tratar a presidente como uma amiga? Ele fica sombrio e afirma, eu quero pedir um favor. E declara, eu quero lutar com ele. O prota se espanta, e eles o encaram enquanto a Boyeon questiona-se mentalmente. Minha nossa, no que ele está elucubrando? E o Jisuke contesta, ei, mas que merda você está proferindo? E o Jae-hyuk responde, eu não estou falando com você, não se meta. E o Jisuke se irrita vociferando, o quê? E o In-hyuk argumenta, Jae-hyuk, não. Eu não sei do que você está falando. E o Jae-hyuk reitera, é isso mesmo que eu falei, eu gostaria de lutar contra ele. E o In-hyuk replica, esse não é o propósito deste encontro. E o Jae-hyuk retruca, você disse antes que ia deixar tudo com a gente, não foi? O In-hyuk o encara, e a Boyeon pergunta, Jae-hyuk, o que você está tentando fazer? E o Jae-hyuk explica, não é porque eu não aceito a decisão da presidente. A gente se esforçou muito para chegar aqui, mas esse moleque veio do nada e ganhou a mesma oportunidade que a gente. E encarando, desafia. Eu quero ver o quão bom ele é. Todos ficam quietos, enquanto o In-hyuk esclarece. Não sou eu que decido isso. E o Jae-hyuk conclui mentalmente. Boa, então eu só preciso da permissão da presidente? E indaga. Então, presidente. E ela comunica. Não sou eu. Quem decide é o Gil. E ele se espanta, expressando surpresa. O quê? E ela detalha. O Ji-un não é um membro da Shinhwa. Nós não podemos decidir algo assim por ele. E o Jae-hyuk fica pensativo. Ele olha para o prota e maquina. Droga, ele não vai aceitar. Claro que ele vai se acovardar. E o prota baixa a cabeça pensativo e concorda. Tudo bem, eu vou. A Boyeon se espanta. E o Jisuke brada. Ei, você está louco? Por que você faria isso? E o prota justifica. Eu concordo com o que ele disse. Esses dois devem ter reclamações. E o Jisuke rebate. Mas que merda você está divagando? Eu já tinha te explicado isso. E o prota pondera. Eu sei, mas o que ele disse é verdade. Acho que tenho que lidar com isso. O Jisuke fica pensativo, o In-hyuk e a presidente também.
E o Kaiden suspira observando, enquanto a garota arregala os olhos, admirando-se internamente. Uou! Eu não estava esperando que ele falasse algo legal. E o Jizuki se enraivece, decretando: "Oh, tanto faz, pode fazer o que quiser." O Prota ri e a cena se volta para o vestiário, onde o Prota, de frente para o Kaiden, lamenta: "Eu sabia que eles não estavam felizes, mas está pior do que eu imaginava." E o Kaiden constata: "Bom, você já esperava isso." E o Prota confirma: "É pior do que eu esperava." E o Kaiden revela: "Parece que aquele moleque enviou o pessoal dele para te investigar." O Prota fica cabisbaixo e olha para o Kaiden questionando: "Ah, Sr. Kaiden, você acha que eu consigo?" E o Kaiden orienta: "Depende de você, é só lembrar de tudo que eu te ensinei. É tudo que você tem mesmo." E o Prota sorri, asseverando: "Eu sei, eu fiz tudo o que você me ensinou até agora." E o Kaiden incentiva: "Então, não tenha nenhuma dúvida. Mostre para eles o que você pode fazer." E a cena se volta para o galpão. O In-hyuk observa: "Bom, isso foi inesperado." E o Jae-hyuk amaldiçoa mentalmente: "Aquele maldito, como ele ousa querer lutar comigo?" E planeja internamente: "Ele vai morrer para agradar a presidente? Eu vou fazer ele se arrepender disso para o resto da vida dele." Os dois se encaram, e o Prota baixa a cabeça, desejando: "Espero que seja uma boa luta." E o Jae-hyuk provoca: "Eu vou te dar o crédito por não sair correndo, mas a sua intenção foi indecente." E o Prota indaga: "Intenção?" E o Jae-hyuk acusa: "É." E o Prota fica confuso, enquanto o In-hyuk anuncia: "A luta vai começar com o sinal." O Prota entra na posição e os dois se encaram, enquanto a contagem começa. E a Boyoung lamenta mentalmente: "Coitado, ele parecia um bom garoto." O Jae-hyuk não vai perder a chance de machucar muito ele. A luta começa, e o Jae-hyuk prepara o poder, atacando e gritando: "Morre, seu maldito!" Mas o Prota aparece atrás dele rapidamente, lançando um socão no rosto dele. O Jae-hyuk fica completamente confuso, tendo a cara toda deformada, e a Boyoung deduz: poder de super velocidade. O Jisuke encara a luta sem demonstrar reação, enquanto o Jae-hyuk reclama mentalmente: "O poder de desperto dele era super velocidade? Eu não sabia e deixei ele me socar." E ameaça: "Mas agora eu sei o seu poder. Você não vai durar um segundo." Ele acelera em direção ao Prota, que some na frente dele. E ele se pergunta: "Hã?" E o Prota aparece novamente acertando-o. E ele se espanta interiormente: "O quê? Que velocidade é essa?" E o Prota calcula, agora acelerando nele. Ele começa a socá-lo rapidamente. O pessoal observa isso, e o In-hyuk avalia: ele progrediu tanto. E não foram só os poderes do Gil que ficaram mais fortes, mas também o controle, e os movimentos estão muito melhores. Eles continuam a trocar golpes. O Prota acerta um chutão, jogando-o para cima. Ele cai no chão, todo ferrado. O pessoal se espanta, e o Jizuki corre, chamando: "Gil!" Ele agarra o pescoço do Prota, zombando: "Cara, quando que você melhorou tanto? E eu aqui imaginando que você só alimentava gatos." A Boyoung fica completamente perplexa, chocada. Jae-hyuk perdeu feio para um desperto que acabaram de achar. E o que é esse moleque? E o Jae-hyuk olha para o teto, confuso mentalmente. O que acabou de acontecer? Eu desmaiei? E o In-hyuk admite: "Ah, quando que você treinou tanto? Então você não estava de brincadeira?" O Prota ri, e o Jae-hyuk se irrita. Ele se levanta reclamando: "Porra, que isso?" E o Jizuki sorri, tripudiando: "Ah, Jae-hyuk, foi divertido ver você apanhar." E o Jae-hyuk se irrita e protesta: "Ainda não acabei." E o Jisuke questiona: "Hã? O que você disse?" O In-hyuk encara, e o Jae-hyuk argumenta: "Não fiquem agindo como se a luta tivesse acabado, só porque me acertaram algumas vezes com a guarda baixa." E o Jisuke se vira, carregando o Prota e desdenha: "Não vem com essa. Você foi nocauteado antes de conseguir socar." E o Jae-hyuk aponta, esbravejando: "Cala a boca, é porque eu não sabia nada sobre ele." E o Jisuke ironiza: "E nem sabe perder." O In-hyuk suspira com a cena, a garota cora, e o Jae-hyuk desafia novamente: "Ei, Gil, ainda não acabou, volta aqui." E o Prota observa interrogando:
Que? E o Jizuki repreende. O que ele está tagarelando? E o Jae-hyuk justifica. Você sabe que eu estava de guarda baixa. E o Prota observa confirmando. É, eu sei. E o Jisuke adverte. Ei, Gil, você não tem que ficar ouvindo isso. E o Jae-hyuk vangloria-se. Que bom que você sabe. E aponta, desafiando. Você não quer que as pessoas pensem que você ganhou por sorte, né? Então vamos lutar de novo? O Prota o encara, analisando. E a Boyoung prevê mentalmente. Ele lutaria de novo? Ele parece ser ingênuo o suficiente para aceitar. E o Prota recusa. Não. E o Jae-hyuk surpreende-se. O quê? E o Prota ensina. Eu não te disse? Eu sei que perder por deixar a guarda baixa ainda conta como derrota, porque aquele momento pode custar a sua vida. O Jae-hyuk fica pensativo e o Prota conclui. Talvez você não queira admitir, mas a vitória é minha. O Jae-hyuk fica perplexo. O Jizuki fica pensativo. E a Boyoung elogia. Uou! O Kaiden esboça um sorriso, e o Jizuki abraça o Prota, tirando uma foto e sugere. Ei, vamos tirar uma foto. O Prota se espanta, e o Jizuki provoca. Com aquele perdedor de fundo. Eles tiram uma foto com o Jae-hyuk lá atrás, que, completamente irritado, berra. O que vocês estão fazendo? E o In-hyuk bate palmas ordenando. Vamos encerrar por agora. E acrescenta. É um alívio que nenhum dos dois tenha sofrido ferimentos graves. E o Jae-hyuk admite. Eu perdi. Alguns momentos depois, a cena se volta para o escritório, onde o In-hyuk relata. O Ji-un não estava machucado. Então, eu o mandei para casa. O Jae-hyuk recusou ir ao médico e saiu. A diretora fica pensativa, e o In-hyuk comenta. O Jae-hyuk pareceu bem chocado, já que a luta foi decidida em um momento fora de guarda, independente dos poderes de desperto dele. E a diretora concorda. Ele teve o que mereceu. Ele deixou a guarda baixa mesmo antes de saber dos poderes do oponente. Deve ter sido uma boa lição para o Jae-hyuk. E o In-hyuk admite. Mesmo assim, eu não esperava esse tipo de resultado. O Jae-hyuk vem recebendo a atenção da Shinhwa como um desperto da próxima geração. Mesmo que ele não tenha tomado cuidado no começo, ele não é bobo. A diretora fica pensativa, e o In-hyuk explica. Eu fiquei muito surpreso com a luta do Jill, baseado no grau de melhora do poder de despertado e das habilidades de combate dele. Ele superou as nossas expectativas, e conclui. Só há uma explicação para isso. Parece que o Jill sabe do controle da força. E ela concorda. Eu também acho. Provavelmente até controle de força de alto nível. E o In-hyuk questiona. Como ele conseguiria aprender o controle de força? Até controle de força de baixo nível é considerado uma vantagem para indivíduos e organizações. Ela fica pensativa, e a cena se volta para a casa do Prota, onde o Kaiden se exercita. É mostrado o Prota deitadão, rindo, enquanto o Kaiden pergunta, por que você está sorrindo? E o Prota, todo bobo, responde, eu estou feliz, eu ganhei pela primeira vez. E o Kaiden minimiza, foi só uma vez. E o Prota sorri, compartilhando, eu fiz o que você me ensinou, e eu ganhei mesmo. E o Kaiden, chegando ao chão, pondera, claro que você vai ganhar de alguém que fica com a guarda baixa e fica confiando muito nos poderes. E relembra, quando eu era pequeno, eu ganhava de caras, muito mais fortes do que eu. E o Prota admira, mesmo? Mas eu não sou tão bom quanto você, Sr. Kaiden. E o Kaiden olha para ele confirmando, bom, isso é verdade. E o Prota explica, por causa daquela luta, eu percebi o quão forte eu fiquei, especialmente depois de fazer todo dia o que você me ensinou. Meus poderes ficaram mais fortes e eu consegui usar eles do jeito que eu queria, bem diferente de antes. E questiona, como você sabe tudo isso, Sr. Kaiden? O Kaiden se espanta e afirma, eu já tinha te dito, eu inventei. E o Prota insiste, mas isso é o que eu quero dizer. Como que inventou essas coisas? E o Kaiden se acha respondendo, como eu inventei? Eu inventei isso porque eu sou um gênio. E o Prota, todo bobo, bate palmas, exaltando. Uou, você é muito bom mesmo. E o Kaiden sorri, concordando. Todos sabem que eu sou muito bom, não precisa ficar falando o óbvio.
e olha para ele revelando: mas, agora que você falou, teve uma confusão quando eu mostrei os meus poderes para as pessoas pela primeira vez. E o prota pergunta: hã? Por quê? Ele fica completamente boquiaberto e bobinho, enquanto o Kaiden balança a cabeça, explicando: porque eles nunca viram um despertado incrível como eu. E o prota admira: uou, você era tão bom assim? E o Kaiden conta: os despertados vinham todo dia para me pedir para se unir a eles. Cara, eles quase me deixaram louco. Aqueles que se achavam talentosos morriam de medo de mim. E o prota pergunta: sério? E o Kaiden confirma: claro que é sério. E a cena se volta para o In. Ele observa a foto e a mensagem do Jisuke que dizia: o Gil desceu a porrada nele. O moleque do fundo é o que enviou as pessoas para investigar a casa do Gil. O Win esboça um sorriso, enquanto o professor pergunta: hã? O que está te fazendo sorrir assim? E o Win se espanta respondendo: ah, não é nada não. E o professor insiste: não tem como ser nada, eu nunca te vi sorrir assim. E pergunta: é o seu amigo? O Win olha para baixo e, voltando a olhar para o professor, corrige: amigos. E o professor sorri, perguntando: ah, no plural então? E o Win confirma: sim, são 2. E o professor esboça um sorriso para ele. E a cena corta para um maldito sonho, onde alguém grita: Kaiden, é o Kaiden, o despertado que nunca foi derrotado. E alguém exclama: um dos despertados mais fortes, ele é tão legal, Kaiden. E o Kaiden ri, enquanto alguém comenta: ele teria sido grandioso se não fosse por esse corpo estranho. E o Kaiden pensa: corpo estranho? Que corpo estranho? Ele olha para baixo e vê as pernas de gato, e pensa: o que é isso? E grita: não! E acorda todo assustado novamente, fechando os olhos e comenta: uou, esse foi um pesadelo daqueles. E acrescenta: eu era metade gato gordo, tipo um centauro. Pelo jeito, eu tenho sorte em ser assim, comparado àquele sonho. E alguém pergunta: Sr. Kaiden, você está bem? É o prota. E o Kaiden responde: ah, eu acho que eu dei uma cochilada. E explica: desde que meu corpo ficou assim, eu fico com sono toda hora. E o prota consola: não precisa se preocupar, gatos dormem bastante. E o Kaiden protesta: mas eu não sou um gato, você está louco? E o prota concorda: ah, é. E o Kaiden fecha os olhos, fazendo um barulho de desgosto, e afirma: eu dormi um pouco, então, voltando para o treino. O prota esboça um sorriso para ele e pergunta: Sr. Kaiden, você nunca cansa de ficar mais forte? E o Kaiden responde: claro que não. E o prota indaga: por que você está tentando tanto ficar mais forte? E o Kaiden explica: não tem nenhum motivo em especial, é só para ficar mais forte que todos, acho. E o prota admira: uau! E o Kaiden acrescenta: bom, é meio divertido também. E o prota questiona: você faz isso todo dia e ainda é legal? E o Kaiden confirma: sim, usar o poder no corpo desse gato é bem legal. É diferente do corpo humano. É frustrante e ineficiente, mas também é divertido superar isso. E o prota concorda: é uma maneira de pensar. E o Kaiden se espanta perguntando: hã? E avisa: parece que a Jiyong está aqui. E o prota surpreende-se: o quê? E o Kaiden explica: eu sinto a energia dela na porta. E pensa: pelo fato de que eu não era capaz de detectá-la vindo de longe, significa que ela está em total controle de seus poderes. Um barulho ressoa e o prota se levanta, enquanto o Kaiden orienta: vá atender ela, eu vou ficar aqui. E o prota concorda: tudo bem. Ele vai rapidamente e abre a porta, sorrindo e cumprimenta: Jiyong, o que te traz aqui? E ela pede desculpas. Desculpa por chegar assim, podemos conversar por um minuto? E ele estende a mão, convidando: claro, pode entrar. E ela agradece: obrigada. E enquanto ela se senta, ele oferece: pode sentar no sofá, eu vou te trazer algo para beber. Um gatinho chega perto, miando. Ela olha para ele e fica toda coradinha. O prota chega com um chazinho entregando: aqui está. E ela pega, agradecendo: obrigada. O prota esboça um sorriso para ela, todo meigo, e ela dá uma tossidinha, explicando:
Eu vim aqui porque eu tenho que te perguntar uma coisa, Ji-won. E o prota pergunta, o que é? E ela questiona, você conhece o controle de força? E o prota responde, sim, sim. E ela o encara, confirmando, você conhece? E o prota, todo bobo, toca os dedos, explicando, sim, é um jeito de controlar os poderes de despertado. Eu conseguia fazer isso desde pequeno, mas eu não era muito bom. E ela conclui, entendi. E detalha, como você disse, o controle de força é um jeito de controlar os poderes de despertado, mas eu estou te perguntando algo diferente. E o prota pergunta, e esse algo diferente seria? E ela explica, há muito tempo, os despertados estudaram maneiras de usar os poderes mais eficientemente e de ficar mais fortes. Eles até que atingiram os seus objetivos não em uma, mas em diversas maneiras. Já que as maneiras diferem de acordo com o poder de despertado e eram estudadas em vários métodos, aqueles que descobriram as maneiras não as divulgaram ao público, e só as compartilharam entre os mais próximos, como a família. E acrescenta, para impedir que isso fosse vazado. E ele levanta a mão, questionando, uau, eu tenho uma pergunta, por que isso foi tão secreto? E ela responde, os poderes de despertado variam muito, dependendo se o usuário conhece aquele método ou não. Mesmo quando se gasta a mesma quantidade de tempo, o usuário que sabe o método consegue ficar muito mais forte e usar os poderes de modo mais eficiente. Você contaria um método desse para os outros? E o prota reflete. E ela continua, explicando, em certo ponto, o controle de força passou a ser composto de métodos que te permitem desenvolver e usar o seu poder de despertado mais eficientemente, ao invés de ser um simples controle de poder. E o prota conclui, entendi. E ela detalha, tem muitas lutas entre os despertados para conquistar um controle de força melhor. Não só entre os indivíduos, mas entre os grupos também. E o prota pergunta, a Shinra também tem o seu próprio controle de força? E ela controla o poder na palma da mão, respondendo, sim, a Shinra também tem um que foi passado por gerações. Baseado naquele controle de força, foram criadas diferentes versões, e o controle de força da Shinra pode ser fortemente diferenciado pelas características de vento. E o prota, boquiaberto, deduz. Então, o motivo do Jisuke e do Sr. In-hyuk usarem o poder de vento é? E ela confirma, sim, é porque eles também aprenderam o controle de força da Shinra, e é claro, não é permitido para todos da Shinra. Além disso, dependendo do quão importante a pessoa é, o nível do controle de força varia. E o prota conclui mentalmente, o que o Sr. Kaiden tinha me ensinado era um controle de força. E ela acrescenta, você ficaria surpreso em saber o quanto as pessoas se esforçam para conquistar um controle de força de alto nível. Quanto mais alto o nível, mais forte você fica. Agora chegamos em um platô, mas há um tempo, haviam lutas infinitas de despertados atrás do controle de força. Isso mostra o quão importante ele é. E o prota pergunta, então, você está me perguntando se eu conheço esse tipo de controle de força? E ela confirma, sim. E ele pensa, é por isso que o Sr. Kaiden me pediu para manter em segredo? É porque alguém pode vir atrás desse controle de força. E ela deduz, eu estou achando que, realmente, você possui esse controle de força. E ele pensa, ela percebeu que eu faço algo? Será que eu minto e finjo que não sei de nada, já que eu prometi isso para o Sr. Kaiden? E ela tranquiliza, Ji-won, não precisa ficar tão nervoso. Eu só estou aqui para te perguntar como você conseguiu esse controle de força. Eu estou aqui para te falar para manter em segredo o que você sabe do controle. E o prota pergunta, manter em segredo? E ela confirma, sim, se outros descobrirem, você ficará em perigo. E ele pensa, a Ji-young está certa, é exatamente como ela disse. Os estranhos vão se aproximar de mim para saber mais do controle de força que eu aprendi. E ela começa a se levantar, enquanto ele pergunta, já vai embora? E ela olha para ele respondendo, sim, eu já fiz o meu trabalho aqui, então eu vou indo. E ele abaixa a cabeça, agradecendo. Obrigado por vir até aqui para me dizer isso. E observa, pensando, controle de força. Eu não sabia que isso era tão importante assim. E a cena se volta para o Kaiden, mexendo a pata e refletindo.
Considerando a estrutura de corpo de um gato, isso é um jeito efetivo de socar. Isso explica por que os gatos socam assim. E o prota chama: Sr. Kaiden? E o Kaiden pergunta: Hã? O que foi? E o prota todo bobo questiona: Por que me ensinou algo tão importante? E o Kaiden responde: Mas do que merda você está divagando? E o prota explica: O controle de força. E o Kaiden suspira, comentando: Eu não esperava que você usasse essas palavras. A Gion te contou? E ele confirma: Sim, ela contou que é algo muito valioso. E o Kaiden relembra: Eu te disse, tinha muitas pessoas que queriam ser meus seguidores. E o prota confirma: Você disse isso mesmo. E o Kaiden, controlando a energia na pata, explica: Muitos deles queriam aprender o meu controle de força, mas eu recusei todos eles. E o prota pergunta: E então, por que comigo? E o Kaiden esclarece: Foi uma escolha minha, e também foi uma escolha minha te ensinar. E o prota abraça, exclamando: Sr. Kaiden! E o Kaiden se espanta, perguntando: O que você está fazendo? E o prota agradece: Obrigado, muito obrigado. O Kaiden arregala os olhos e, semicerrando, os pede: Sai, está me sufocando. E o prota continua, agradecendo: Sr. Kaiden. E o Kaiden o corta e minimiza: Chega, não é nada demais para mim. E o prota insiste: Mesmo assim, obrigado de verdade. E o Kaiden olha para o lado, aceitando: Sim, tudo bem. A cena é iniciada com explosões de poderes. É o Wuin controlando. Um pessoal observa e Subin pergunta: Esse cara? E alguém indaga: Ele é um despertado não afiliado? Ele usa os poderes com tanta facilidade. De onde ele surgiu? E outro acrescenta: O controle que ele mostrou agora é muito bom também. E ele também passou no teste anterior com louvor. Não é à toa que o Sr. Park e a Subin o reconheceram. Não seria melhor se o convidássemos para entrar na União? E o Sr. Park reflete: Acho que isso basta, mas a aprovação minha e da Subin já seriam mais do que o suficiente. Já que ele já foi publicamente validado pelos seus amigos, não haveria por que ter reclamação depois. E alguém questiona: A Xinhua vai levar o Jiwon para o colégio? E o In-hyuk responde: Sim. E o Sr. Park indaga: E vai ficar tudo bem? Se o Jiwon entrar no colégio sob o nome da Xinhua, só por estarmos protegendo ele, já haverão reclamações de dentro do grupo. E o In-hyuk suspira, declarando: Já lidamos com os inferiores. Além disso, as habilidades do Jiwon já são suficientes para justificar nossa decisão. A presidente o aprova e, obviamente, eu também o aprovo. O Sr. Park arregala os olhos e cogita: Jiwon? Ele era tão bom assim para merecer o reconhecimento dos dois? E a Subin sorri, comentando: Ei, muito bem. Ela chega perto do Wuin convidando: Nós vamos comer com os outros membros. Você deveria vir com a gente. E o Wuin responde: Não posso. E ela se espanta, questionando: Por que não? Eu planejei esse almoço de confraternização para você. E ele explica: Eu tenho que ir para a escola. E ela se espanta, perguntando: O quê? E a cena se volta para a escola. É mostrado o professor à frente, anunciando: As férias de verão começam amanhã. Para os que têm escola de verão, vejo vocês em breve. Mas, para os que não têm, vejo vocês depois do recesso. Agora vocês estão liberados. E o pessoal responde: Sim, senhor. O Wuin entra e o professor observa: Ei, Wuin, você está entrando agora? A aula já acabou. E o Wuin murmura: Desculpe. E o professor brinca: Acho que para você é antes tarde do que nunca. Wuin se senta e o professor sai desejando: Bom, aproveitem o verão. E o prota chega falando: Wuin, eu pensei que você tinha dito que não viria para a escola hoje. E o Wuin, meio cabisbaixo, confessa: Mas eu terminei os meus compromissos mais cedo. E o prota, todo alegre, constata alegremente: Sério? Que bom saber. Podemos ir para casa juntos, então. Vamos comprar uns lanches para comer à noite. E a cena se volta para a sala do Jisuk, onde alguém chama: Jisuk. Ele olha para trás e os valentões adentram, enquanto um deles propõe: Já que a escola acabou, quer dar uma saída? Já faz uma eternidade como nos velhos tempos. E o Jisuk se levanta dizendo: Eu passo. Os três se espantam. Jisuk passa por eles, enquanto um deles acusa:
Você tem tempo para sair com os outros, mas não com a gente? Você achou mesmo que a gente não ia saber que você estava andando com eles? E o Jizuki olha para eles retrucando. E daí? Eles se espantam, exclamando perplexos. O quê? E o Jizuki questiona. Tem algum problema nisso? Eles se encaram sem dizer nada, enquanto o Jizuki declara. Vou cair fora, se divirtam durante as férias. Eles ficam para trás, pensativos, e a cena se volta para o Prota, com um carrinho de compras e o Jizuki dentro, que pede, Ei, dirige calmamente. E o Win medita, invejo eles. A cena mostra um monte de comidinha de gato. Eles começam a encher o carrinho e então se espantam com algo. É mostrada uma comida, eles a encaram, e ficam babando, e a cena se volta para eles voltando e cheio de sacolas. O Prota pergunta, compramos muita coisa? E o Jizuki assegura, está tudo bem, se não comermos tudo hoje, a gente pode terminar o que sobrar na próxima vez. E o Prota concorda, você tem razão. Ele se espanta ao olhar para a frente e chama, ei, Subin! E ela, com raiva, rosna. Esse cara sempre age como se a gente fosse amigo. E o Jizuki pergunta, Subin, o que você está fazendo aqui? E ela ordena, fica na sua, Jizuki. Eu não estou aqui por sua causa. E olha para o Win, repreendendo. Ei, Win, você me deixou na mão só para vir com eles? E o Prota olha para o Win, indagando. Do que ela está falando? E ela explica irritada. Eu convidei 2 membros do colégio e o Win para almoçar e quebrar o gelo, mas ele foi embora. Então eu pensei que ele tivesse algo importante para fazer. Mas olha ele aqui, vagabundeando com vocês 2. E o Win justifica-se. Desculpa por ter recusado, mas eu tinha planos com eles. E o Prota, boquiaberto, confirma surpreso. Sim, a gente tinha planos de passar a noite na minha casa, e então ir para o colégio juntos com o Sr. Henryuk amanhã. E a Subin se irrita, questionando furiosa. Você acha que essa é uma boa desculpa para me recusar? Você sabe o quanto foi difícil para reunir aqueles caras um dia antes do colégio começar? E o Win afirma. Isso é mais importante para mim. E ela questiona incrédula. Você está me zoando? Eu estava tentando te dar uma chance para se dar bem com os outros membros. E você tem a audácia de dizer isso? E o Prota olha para o Win, observando. Win, eu acho que a Subin estava tentando te fazer um favor. Faz sentido ela estar desapontada. A Subin treme de raiva ao ouvir isso e se irrita, berrando. Eu não estava fazendo favor para ninguém. E quem disse que eu estou desapontada? Se você não sabe nada, cala a boca. E o celular toca. É o Sr. Park. Ela fica confusa e Jisuke mostra o celular para ela. Coloca-o no ouvido e informa. Sr. Park, você ouviu isso, né? A Subin está arrumando confusão de novo. Vem e tira ela daqui, por favor. E ela se irrita, lançando um chute e vociferando. Jizuki, como você se atreve a chamar o Sr. Park de novo? E o Jisuke grita. Sr. Park, agora a Subin está usando uma arma. E a Subin protesta. Quando que eu usei uma arma? Eu estava tentando te chutar. E o Jisuke desvia do soco, replicando. Sua perna é a arma. E ela exclama. Vai se fuder, morre! E o Prota convida novamente. Subin, você quer vir com a gente? E ela se espanta, perguntando surpresa. O quê? E o Prota explica. O Win e o Jisuke vão dormir na minha casa e a gente está planejando ir para o colégio juntos amanhã. E ela questiona incrédula. Você está louco? Você acha que eu tenho tempo para isso? E o Prota pergunta. Você está ocupada? E ela afirma indignada. Claro que estou. Eu tenho tanta coisa para preparar antes de começar o colégio. E o Jisuke resmunga. Ocupada, o caramba. Ela fica corada, se espanta, se vira, repreendendo. Eu não te mandei calar a boca? E a cena se volta para a casa do Prota. O Keiden observa o Prota desmaiado, um monte de bebida e comida, com a Subin e os 3 dormindo no sofá. E a cena mostra um carro. É mostrado dentro dele o In-hyuk, Jae-hyuk e Boyoung. E o Jae-hyuk reclama. Que merda! A gente realmente vai buscar ele na casa dele? Ele deveria estar preparado para irmos buscá-lo antes da gente sair. E Boyoung esclarece. A casa do Jiwon fica no caminho, e o Jisuke disse que ele estaria lá também. E o Jae-hyuk murmura. Mesmo assim. E pensa.
Jizuki é um problema também. E ela, boquiaberta, anuncia surpresa. Ah, acho que chegamos. E o prota sai, saudando. Bom dia. E o Jizuki sai, com Subin resmungando. Porra, a culpa é toda sua. Já é muito tarde para eu voltar para a União antes do colégio começar. E o Jizuki contra-argumenta. Bom, como isso seria minha culpa? A culpa é sua. Os dois se espantam, enquanto o Jizuki provoca. Pare de reclamar, não foi você quem mais se divertiu? E ela se irrita, negando veementemente. Eu não me diverti, eu só estava fingindo. E o Jizuki ironiza. Ah, claro, tudo bem. E os dois pensam. Subin? Por que a Subin está aqui? E o prota olha para Subin, afirmando. Mas a gente se divertiu ontem à noite. Os dois ficam completamente espantados com a cena, pensando. O que ele disse? Eles estavam juntos a noite toda? E ela resmunga. Diversão, o caralho. Eu estava ficando louca de tanto que o Jizuki é irritante. E o Jizuki retruca. Sim, você foi pior. E ela se irrita lamentando. Droga, eu não acredito que eu tenho que chegar com o pessoal da Shinwa bem no primeiro dia do colégio. E o prota sorri, tranquilizando. Relaxa, o Sr. Park disse que estaria tudo bem se você viesse junto, já que tudo está preparado. E ela repreende. Você tem memória ruim? Eu te disse que eu tinha um monte de material para arrumar. E o Jizuki sorri, ironizando. Que hilário, você arrumar? Mesmo se fosse verdade, não insinue que você mesma faria isso. Você teria arranjado outra pessoa para preparar para você. E ela aperta os punhos de raiva, ameaçando. Que tal você calar a boca, maldito? E o Jizuki provoca. Por quê? A verdade dói? E ela prepara um soco, ameaçando. Ah, eu vou socar essa sua boca tagarela. E o Jizuki mostra a língua, desafiando. Pode vir. Sinceramente, você podia ter saído logo de manhã, mas você não saiu, não foi? E ela, irritada, se defende. Mentira! Se você não tivesse entupido a privada de manhã, eu teria tido tempo para voltar para a União. Eles se espantam e o prota pergunta surpreso. A privada estava entupida? E ela confirma. Sim, tinha uma tempestade de merda lá. Nem o desentupidor ajudava. Eu tive que usar o meu poder de despertada para desentupir. Que nojento. E o Jizuki nega. Do que você está falando? Não fui eu. E ela acusa. Que mentira. E ele aponta para si mesmo, insistindo. Não fui eu. E ela ordena. Tanto faz. Aprende a evitar a sua merda gigante no fundo, beleza? E alguém murmura envergonhado. Desculpa. Eles olham para trás e é o Wuin, que fica coradinho, explicando timidamente. Acho que você entrou enquanto eu saía para procurar por um desentupidor. E o Jizuki se irrita, afirmando irritado. Viu? Eu disse que não fui eu. E a Subin ignora ele, resmungando. Ah, eu não estou te ouvindo. E os dois, perplexos com a cena, pensam. Então a Subin e aquele moleque são próximos o suficiente para passarem a noite juntos? Ela até desentupiu a privada por ele? E pensam, quem é esse cara? Ele conhece a Subin? A gente está por fora de alguma coisa? O Jizuki e a Subin são despertados talentosos que representam a União com orgulho. E o Jizuki se espanta perguntando confuso, o que esses caras estão olhando? E o Inhyuki bate palmas, anunciando, certo, chega disso, entrem todos na van, hora de pôr o pé na estrada. Eles saem e o Kaden boceja no colinho do prota, que pergunta esperançoso, 2 meses não vão durar tanto, né? E o Kaden assegura, a Shinwa prometeu enviar pessoas para alimentar os gatos todos os dias. Eles até prometeram ir para os lugares que eu indiquei para alimentar os gatos de rua também. Não precisa se preocupar tanto. E o prota, todo bobo, cora, dizendo, tudo bem. E o Kaiden lembra do momento que ele disse, ei, cuida da casa enquanto eu estiver fora. E não é para atacar as pessoas que vierem te dar comida. O gato malhado se assusta. Ele arregala os olhos e lambe a patinha fingindo, enquanto Kaiden se irrita, questionando. Está me ouvindo? O gato acena em concordância, enquanto Kaiden avisa. E se alguns intrusos suspeitos entrarem, não lute com eles. Ao invés disso, leve os gatos para um lugar seguro. Você pode morrer se mexer com os despertados errados. O gato malhado fica boquiaberto com isso e Kaiden se irrita, questionando. Você está me ignorando de novo?
O gato treme de medo e se esfrega no Kaden, deitando para dormir. Kaden esboça um sorriso e a cena se volta para o carro, onde Kaden boceja, constatando sonolento. Cara, eu não paro de bocejar. Esses moleques ficaram conversando a noite toda e eu quase nem dormi. E fechando os olhinhos, ele reflete intrigado. Mas mesmo assim, é estranho. Eu nunca tive dificuldades para virar a noite antes, mas desde que eu me tornei um gato, eu estou sempre com sono. E a cena mostra o barco. O prota dorme, boquiaberto. Eles todos dormem, enquanto os outros dois pensam. Eles não estão nem um pouco nervosos? E o Inhyuk informa, eu soube que eles passaram a noite inteira acordados. E Jaeon pensa, dar uma festa até de manhã bem antes do colégio começar? Eles estão achando que isso aqui é um passeio? E o Inhyuk assegura, não há motivos para vocês dois estarem tão nervosos. E continua, eu entendo como vocês se sentem, mas nós, na Shinhwa, desejamos que todos os despertados do colégio interajam uns com os outros e aprendam uns com os outros. E finaliza, então, não há necessidade de ficarem ansiosos ou sentirem alguma pressão para provar alguma coisa. E os dois abaixam a cabeça, concordando, sim senhor. E o Kaden, constatando sonolento, estranho, eu estou com sono e mesmo assim estou com vontade de comer. Ele abre os olhos pensando, eu não esperava pegar um barco até aqui. Que irritante, talvez tenha sido uma má ideia ter vindo junto. E a cena mostra um flashback onde o prota todo manhoso pede, Sr. Kaden, você não vai vir comigo? E o Kaden se irrita, questionando, por que eu iria? E o prota estende a mão em direção a ele, argumentando, se você não vier, não vamos nos ver por 2 meses. E o Kaden minimiza, 2 meses nem é tanto. E o prota indaga preocupado, mas e se eu ficar com preguiça de treinar? E o Kaden reconhece, eu sei que você se esforça. E o prota, todo bobo, argumenta dramático, mas ninguém sabe o que vai acontecer se eu ficar longe de você por tanto tempo. E se eu começar a estragar o método de treinamento? E exagera, isso seria um problemão. E o Kaden observa, admitindo, você tem um ponto. E alerta, você nem sabe se você pode levar um gato junto. E o prota informa, eu perguntei para o Sr. Inhyuk antes e ele disse que estaria tudo bem. E se não pudesse, ele daria um jeito de deixar. Eu vou esclarecer isso quando eu ver ele de novo. O Kaden o encara, cedendo. Tudo bem. Eu estou meio curioso sobre esse tal de colégio. E o prota, todo alegre, abre os braços, comemorando. Aê! E a cena se volta para o presente, onde o Inhyuk bate palmas, chamando, todo mundo, acorda! Eles acordam, enquanto Inhyuk diz, estamos quase chegando no colégio. Eles se espantam, olhando pela janela, e é mostrada uma ilha à frente. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!